estudar é de grande importância para o judaísmo, para o cristianismo, para o islamismo. Porque vai tratar da aliança que Deus sela de novo com Abraão. Por que de novo? Dê uma olhada no capítulo 15 e você vai entender por quê. Aquela primitiva aliança que o Senhor Deus celebra com Abraão, só que com animais, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Esses animais são divididos pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas sem cortar as aves. Aquele sacrifício, Abraão tem um sono profundo, cansaço, entardece, vem as aves, Abraão expulsa, afugenta as aves, depois vem o Senhor e consome todos esses animais. Abraão quer logo a descendência, o Senhor Deus promete que sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. E no capítulo 17, uma outra aliança, uma segunda aliança, não é uma segunda aliança, é um outro relato do mesmo fato, narrado no capítulo 15. Lembrem-se da teoria da colcha de retalhos. O livro do Gênesis, como todo o Pentateuco, é fruto de uma conjunção de 4 fontes. Todo o capítulo 17, que vamos analisar agora, é da fonte sacerdotal, a fonte mais recente das 4 que são javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. E não podia ser diferente, porque o livro do Levítico, que é sacerdotal, vai falar dessa instituição eterna, perpétua, segundo as palavras do Senhor Deus no capítulo 17. Até aos dias de hoje, os judeus circuncidam as suas crianças, os seus bebês, homens, com 8 dias de nascidos. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu a isto. É um capítulo importante. Os muçulmanos não fazem a circuncisão, mas nós temos antes da circuncisão a aliança. Vejam o título do capítulo 17, aliança e circuncisão. Para os cristãos, é importante esse capítulo pela teologia do apóstolo Paulo a respeito da circuncisão ou da incircuncisão. Lembrem-se que por ocasião de Pentecostes, depois de Pentecostes, pregadores oriundos do judaísmo passaram a pregar no seio da comunidade: se vocês não obedecerem à lei de Moisés, vocês não podem se salvar. E dentre os preceitos da lei de Moisés, não somente a observância do sábado, mas também a circuncisão. São Paulo vai protestar incisivamente veementemente contra esta doutrina. O famoso texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, nem a circuncisão justifica, nem a incircuncisão justifica, mas a fé que age pela caridade. Muito bem. Então, dito isso, já entramos no capítulo 17. Abraão tinha 99 anos. Por favor, aqui estamos num segundo relato do que já foi narrado no capítulo 15. 99 anos. Já sabemos a teologia das idades das personagens bíblicas, que logo no começo os descendentes imediatos de Adão viviam muitos anos. Naquela genealogia nós temos Matusalém, que se destaca com 970 anos. Com o passar do tempo e depois da multiplicação dos pecados, multiplicação esta que acabou causando o arrependimento de Deus e o dilúvio, e depois do dilúvio, a multiplicação novamente dos pecados da humanidade, o episódio da Torre de Babel,
a média de vida das pessoas vai decaindo até chegarmos aos patriarcas. E lembrem-se do Salmo 89, 70 anos é a média de vida de uma pessoa. Os mais fortes talvez cheguem aos 80, a maior parte, porém, é ilusão, é sofrimento. Mas o Salmo 89 é bem mais para frente, por favor. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Todo-Poderoso. Algumas versões, como a Bíblia de Jerusalém, colocam El Shaddai. El é Deus. Shaddai, discute-se qual a tradução ideal para essa expressão. Alguns propõem o Deus da estepe, uma expressão bem arcaica, bem antiga, bem primitiva, já uma expressão bem anterior a Abraão. Portanto, uma expressão pagã, mas com um outro sentido aqui na revelação positiva. Outros falam de Deus da montanha. Parece, dizem alguns exegetas, então, que a tradução da Bíblia de Jerusalém, o Deus Todo-Poderoso, não seria uma tradução exata. Mas é preciso traduzir a expressão Shaddai, ou El Shaddai, o Senhor das estepes, o Senhor das montanhas, o Senhor dos vales, o Senhor das campinas, o Senhor dos picos, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Anda em minha presença e ser íntegro. Andar na presença de significa ser fiel a. Noé andou na presença do Senhor. O próprio Abraão, toda a sua vida é uma vida de andar, agir, pensar, falar, existir segundo a vontade de Deus. Andar na presença de. Muito bem. E ser íntegro. A integridade, aqui evidentemente que se trata de uma integridade moral, de retidão de inteligência, de retidão de intenção, aquilo que o Salmo 14 e o Salmo 23 e também o 53, Senhor, quem entrará no santuário? Aquele que tem as mãos puras, aquele que tem um coração reto, aquele que não se assenta com os pecadores, diz o salmista do Salmo 1. Muito bem, então é retidão moral. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Veja que vamos dar uma olhada agora, por favor, no versículo 5 do capítulo 15. No versículo 5 do capítulo 15. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: não é que ele será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E acrescenta o versículo 5, e conduzindo-o para fora, disse-lhe: levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. A promessa é a mesma do versículo 2 do capítulo 17. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Toda aliança supõe compromissos dos dois lados, ou de todos os lados envolvidos. Como é que Abraão vai assumir a sua parte dessa aliança? Toda aliança é um pacto. E aqui nós temos um pacto bilateral. Deus toma a iniciativa, não é Abraão, não é Abrão, o nome dele vai ser mudado daqui a pouco. Não é Abrão que toma a iniciativa. Deus prometerá algo e competirá ao futuro Abraão realizar algo. Vamos ver do que se trata. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Aqui é um ato de adoração bem primitivo, nós sabemos. O gesto que mais parece esse versículo, que mais faz lembrar esse versículo, é de fato dobrar os joelhos e colocar a cabeça no chão, em atitude de extrema humildade, como os muçulmanos fazem hoje.
Mas eu quero lembrar a vocês, como sempre fizeram, mas também há judeus que também fazem isto, e há cristãos também que fazem isto. Por favor, aquele gesto não é exclusivo dos muçulmanos. Qualquer católico romano, diante do Santíssimo, ou em casa, ou onde ele bem entender, se julgar que também deve se prostrar dessa maneira diante de Deus, nenhum problema, não está proibido. Existem vários tipos de inclinar-se, de dobrar-se, de ajoelhar-se diante de Deus. Prostrou-se com o rosto por terra. Rosto por terra é, portanto, colocar ou a testa ou a própria cabeça, a parte de cima do corpo, no chão. Deus disse-lhe: este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. Aliança é pacto, pacto é compromisso, portanto, Antigo Testamento, antiga aliança, antigo pacto, antigo compromisso, tudo sinônimo. Nova aliança, novo compromisso, novo pacto, Novo Testamento, também é sinônimo. Claro? Muito bem. Claro, testamento no Ocidente, para nós brasileiros, evoca um documento que você protocola no cartório para que tenha validade por ocasião da sua morte. Mas é uma expressão até tirada da Bíblia. Mas, biblicamente, testamento, pacto, aliança, compromisso, sinônimo. Me permitam uma observação somente nesse versículo 3. Abraão prostrou-se por terra. Deem uma olhada no versículo 6 do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 6. Depois que o Senhor Deus promete, reparem a reação de Abraão. Confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou para a justiça. Nós estamos aqui diante de um homem extremamente obediente, que diante da palavra do Senhor, mas não reluta, inclina-se interiormente e acolhe. Modelo de fé para nós. Vimos nos encontros passados, citando Hebreus capítulo 11, Abraão é o nosso pai na fé. Abraão acreditou, diz explicitamente a carta aos Hebreus, citando o versículo 6 de Gênesis 15, ele acreditou, ele confiou, e isto lhe foi imputado em conta de justiça. O que é dito então em Gênesis 15, 6, é dito aqui de outra forma. Prostrou-se por terra, numa atitude: tu falaste, Senhor, eu acolho, prontamente te adoro, não discuto, abraço, estou inteiramente disponível, sempre. Um homem magnífico, de uma fé modelar. Uma fé modelar. É aquilo que a carta aos Hebreus, capítulo 11, diz, sem tirar nem pôr. Acreditou e isto lhe foi imputado em conta de justiça. Versículo 5: de agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão. A etimologia da palavra Abraão já está aqui no versículo 5. Por quê? Farei de ti o pai de uma multidão de povos. No hebraico, Ab-Ramon, pai de multidão, ou pai de uma multidão. Então ele tem o seu nome mudado. Esse dispositivo na Bíblia acontece com pouquíssimas personagens. No livro do Gênesis, 2 personagens, Abrão e Sarai. Sarai vai ter o seu nome mudado nesse mesmo capítulo. Temos também o velho Jacó. Na verdade, quando o nome dele foi mudado, ele não era velho, ele era um jovem, um rapaz na flor da idade, lutou com o anjo e teve o seu nome mudado. E Simão, no Novo Testamento, que vai ter o seu nome mudado para Céfas. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro. Mas a mudança não aconteceu aí. A mudança aconteceu no início da vida pública de Jesus, lá no Mar da Galileia. Mas vamos ver logo a primeira pessoa na Bíblia que tem o seu nome mudado. O que significa mudar o nome? O nome significa a essência da pessoa, a vida da pessoa. E embutida na vida inteira está a missão da pessoa. Porque Deus criou alguém e lhe chamou pelo nome. E tal pessoa recebeu o nome, seja diretamente por Deus, seja por meio de uma criatura. Porque o nome tem relação com a missão. Reparem que até agora todas as pessoas que são nomeadas na Bíblia, elas têm o nome. Ismael não recebeu esse nome por acaso. Israel não recebeu esse nome por acaso. Isaac, Jacó, Setura, todas as personagens da Escritura têm um nome, e esse nome geralmente tem relação com a sua missão. A missão de Abraão, reparem que estamos ainda no capítulo 17, Isaac só vai nascer no capítulo 21. O Senhor vai com muita paciência. Primeiro eu vou mudar o seu nome. Você vai ser o pai de uma multidão. Mas Sara não vai ficar grávida agora não. Aliás, o anúncio vai acontecer no capítulo 18, de que ela vai ficar grávida. Vai haver riso, vai haver deboche de Abraão, deboche de Sara, e o nascimento da criança somente no capítulo 21. Muito bem, vamos voltar então à questão da mudança de nome. Abraão, a primeira pessoa que tem o seu nome mudado. Vamos agora ao capítulo 17, versículo 15. Mudou o nome, mudou a missão. Não é que mudou a missão. Deus, que já tinha uma missão definida para Abraão desde o ab eterno, dá a conhecer a Abraão agora que a missão dele estará evidenciada, sobretudo, no novo nome. No novo nome. Parece que no dialeto, na língua primitiva hebraica, não há muita diferença, seria uma corruptela de Abraão, Abrão. No dialeto mais antigo, mais primevo, mais primitivo, seria uma pequena diferença de pronúncia, só que Abraão, Abrahamon, evidencia com mais clareza esta etimologia. Ab vem de Abá, pai, Ramon, multidão. Bem, Gênesis 17:15, disse Deus a Abraão: não chamarás mais a tua mulher Sarai, e sim Sara. A explicação está logo aí, no versículo 16. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Dela sairão reis. Mãe de nações é a etimologia de Sarai. Parece que de Sara. Parece que Sarai significaria princesa e Sara, mãe de nações. Mãe de nações. Bom, não gostaria de discutir aqui teorias de etimologias. Ficarei muito feliz quando um dia a providência colocar diante de mim um competente e aprofundado dicionário etimológico do hebraico, coisa que até agora eu não encontrei, mas já tive algumas almas generosas que me deram alguma coisa nesse sentido. Bem, então Sara significa mãe de nações. Abraão, pai de multidão. Adão, aquele que veio do barro, aquele que veio do pó da terra, ou aquele que veio da terra, e Eva, mãe dos viventes. Bom, voltemos então a Gênesis 17, versículo 5. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão,
e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Pergunto a vocês, nesse versículo 5, estão incluídos apenas aqueles que haveriam de nascer de Sara, ou aqui estão incluídos também os descendentes de Agar, a começar de Ismael? Evidentemente que Gênesis 12, versículos de 1 a 3, deixa a tua casa, tua parentela e vai para onde eu te indicar, eu te farei o pai de uma grande nação. Aqui não temos ainda nenhuma alusão aos filhos somente de Sarai, a futura Sara. Nem se faz alusão a uma eventual gravidez de uma escrava, que acabou acontecendo, Agar. Então aquela promessa lá do capítulo 12 é de certa forma aqui repetida: farei de ti o pai de uma multidão de povos. Abraão é pai de todos nós, é pai dos muçulmanos, é pai dos judeus, é pai dos cristãos. Então, no versículo 5, estão incluídas essas três ramificações. Está claro? Tornar-te-ei, versículo 6, extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Até aqui também não se faz alusão explicitamente à linhagem de Abraão por Sara. Quantos filhos Ismael teve? 12. 12 reis. 12 reis. E nós vimos aqui que Abraão não teve filhos somente de Sara e nem apenas de Agar. Quem mais deu filhos para ele? Setura foi uma delas, e muitas outras mulheres. Vamos dar uma olhada, por favor, no capítulo 25. No capítulo 25, Abraão não fez sexo só com Agar e só com Sara. Fez sexo com muitas mulheres, tantas que talvez nem saibamos ao certo, por causa desses versículos que vamos ler, o começo do capítulo 25. Abraão tomou outra mulher, chamada Setura, a qual lhe deu a luz. Vão contando: Zamram, Jexã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Pule agora para o versículo 5. Abraão deu todos os seus bens a Isaque, quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes, e despediu-os ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Então foram tantas mulheres e tantos filhos com essas mulheres que eles não foram nem citados. Está claro? Então todos esses filhos, e aqui está o mistério, o Oriente Médio, o Oriente Próximo, a Ásia, enfim, aquela região. Por favor, Wellington, vamos dar uma olhada, o mapa que mostre toda a amplidão. Então vejam aí, vocês têm o que hoje é o norte da África, Egito, Península do Sinai, Arábia, Jordânia, Israel, você tem Líbano, Síria, você tem Irã, Iraque, você tem Arábia Saudita, você tem a Turquia, você tem tudo isso daí. Então, você tem aqui o que eu já falei, tudo isso daqui, os filhos de Abraão se espalharam por aqui, todos eles. É gente demais, é filho demais, é concubina demais, é mulher demais. De fato, Abraão, ainda em vida, viu filho para todo lado que ele gerou. Bem, ficou claro aqui a questão de quantos filhos Abraão teve? Ninguém sabe. Voltemos
a Gênesis capítulo 17. Então, farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo, já vimos porquê no capítulo 25. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Vejam que a expressão reis aqui, nós estamos muito tempo antes de Davi. A expressão aqui não tem o significado, digamos assim, técnico, o significado preciso que assumiu no tempo da realeza em Israel, a começar de Saul, que foi o primeiro rei, depois Davi, etc. Antes havia juízes, antes dos reis, né? Os juízes. E antes dos juízes, os chefes de tribo, cada tribo. Então, cada tribo tinha o seu chefe, mas por pertencerem a um único povo, eles acharam que para julgar questões das 12 tribos, vamos escolher, Deus vai escolher por nosso intermédio essas figuras carismáticas. Então, a expressão reis não pode ser interpretada apenas no sentido dos reis a partir de Saul, mas eram aqueles que exerciam uma liderança sobre o povo de Israel. Não importa a época, era o líder, o chefe e o governante. Bem, isso no ramo de Sara, porque também no ramo de Ismael nós vamos ter 12 reis, já vimos essa expressão. Bem, faço aliança contigo e com tua posteridade uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Peço a todos que sublinhem, ou se é versão eletrônica, que destaquem essa afirmação. A palavra aqui mais importante é aliança eterna. Essa expressão futuramente iria ser utilizada por nosso Senhor Jesus Cristo com o cálice do seu sangue na mão. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A aliança eterna que o Senhor selaria com o sangue de Cristo no Novo Testamento, aqui está, digamos assim, em gestação. Ela está embutida. É uma aliança que vai ter vários desdobramentos. Em Abraão, uma fase. No Monte Sinai, outra fase. Depois do Monte Sinai, quando o Senhor Deus vai entregar as tábuas da lei para Moisés, a nova e eterna aliança começará a se manifestar na pregação dos profetas. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, sobretudo Ezequiel, vai falar de uma nova e eterna aliança, onde o Senhor Deus iria tirar o coração de pedra e iria colocar o coração de carne. Então, é a promessa do envio do Espírito Santo, é a promessa do Messias. O Messias em quem habitaria o Espírito do Senhor. Lembram da profecia de Isaías capítulo 61? Que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, etc, etc. Pois bem, então, essa expressão, ela aqui, Deus só sela uma aliança eterna com a humanidade em Abraão. Faço contigo e com tua posteridade uma aliança eterna, de geração em geração. Essa aliança eterna, que é dita a uma criatura aqui, vai se desdobrar ao longo da história da salvação, até se evidenciar no sangue de Cristo derramado na cruz. Está claro? Está claro? Então, é uma aliança só, por etapas. Aqui é a etapa mais rudimentar. É um homem só, ainda nem filho teve. Mas o Senhor Deus nele promete, mas veja, com você e com sua posteridade. Veja o versículo, por favor. Faço aliança contigo e com tua posteridade. Está claro? Quais as cláusulas da aliança? Eu serei o teu Deus, o Deus de tua posteridade. E qual é a tua parte? Tu simplesmente
colaborarás comigo, tu me serás dócil. Tua parte é colaborar com o meu gesto criador e gerar filhos. Essa é a cláusula da aliança, da parte de Abraão. Eu vou dar descendência para você, vou dar fertilidade a você. Você ainda vivo vai ver muitos filhos, mas é óbvio que a descendência você não verá. E vai ser uma descendência extremamente numerosa. Darei a ti, versículo 8, e a teus descendentes depois de ti, a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Então, a ti e a teus descendentes depois de ti. A ele como peregrino. Ele está ali como peregrino, não é dono da terra. Ele está em Hebrom, no carvalho de Mambré. Veja o começo do versículo do capítulo 18. Veja no capítulo 18, onde é que Abraão está quando os anjos aparecem oficialmente, por assim dizer, para afirmar para ele, daqui a um certo tempo Sara vai dar à luz. Ele está nos carvalhos de Mambré, e já vimos que o carvalho de Mambré, a tumba dos patriarcas, até hoje, está na cidade de Hebrom, que é a capital da autoridade palestina, cerca de 40 quilômetros de Israel. Hebrom, mas ele aí ainda é peregrino, ele não é dono da terra. Muito bem, não se apossou da terra. Por favor, Wellington, coloque o mapa para a gente ver. Vejam, a terra de Canaã, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Vamos dar uma olhada. Pronto, é isto daqui. Vejam, não confundam o que hoje é Israel, que é apenas um pedacinho de terra aqui, olha aqui, Tiro e Sidom, aqui já são o que hoje é Líbano. Então, nós temos aqui este pedacinho de terra que vem até aqui, é o Israel de hoje. Mas a terra prometida, como Deus promete a Abraão, vinha desde a península do Sinai até Damasco, que hoje é a capital da Síria. Então, é uma terra muito maior do que hoje nós entendemos por Israel. É essa faixa de terra aqui. Isso daqui. Muito bem. Versículo 9, Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Nós já sabemos essa expressão bem antiga, que é guardar a aliança. Não é guardar como nós guardamos alguma coisa no cofre ou na gaveta, ou em algum lugar seguro ou escondido. Guardar é sinônimo de observar. É um verbo que, inclusive, é aplicado para Nossa Senhora. Por favor, vamos ao Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 51. Em seguida, desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. É mais do que memorizar, é mais do que não esquecer, é impregnar no coração e fazer disto a própria vida, traduzir isto na própria vida. Então, guardar os mandamentos equivale a observar os mandamentos, e observar não é o verbo olhar, é pôr em prática, é prática, é ser praticante. Voltemos a Gênesis capítulo 17, versículo 9. Aqui está a cláusula da aliança da parte de Abraão. Ou seja, eu vou ser o seu Deus, a minha parte da aliança, do pacto que eu faço com você e com sua descendência é esta: eu vou ser o seu Deus, vou abençoá-lo, vou suscitar a posteridade, e você, em contrapartida, vai ser dócil com o ato criador que é meu. Você colabora, gerando os filhos, mas também guardando a minha aliança. Você e sua posteridade nas gerações futuras.
quando o povo entra na terra prometida, liderado por Josué, Abraão ficou no Monte Nebo, não entrou, morreu para lá. Monte Nebo não é terra prometida, mas fica perto, é Jordânia hoje. E Josué, já na terra prometida, reúne o povo e diz de outra forma: eu e minha casa serviremos o Senhor. E vocês querem obedecer aos deuses dos egípcios, ou vocês querem servir o Senhor? E todo o povo prorrompe o famoso capítulo 24, nós serviremos o Senhor. Nós e nossa casa serviremos o Senhor. É outra forma de dizer guardar a aliança. Versículo 10: eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. É um acordo. Eu vou ser o Deus de vocês, e vocês, em contrapartida, se obrigam a guardar. A guardar o quê? Mandamentos? Ainda não temos mandamentos, ainda não temos lei. Isso só vai acontecer daqui a 600 anos. Estamos em 1800 antes de Cristo. Só com Moisés, 1200, 1250, mais precisamente 600 anos, é que nós podemos falar de preceitos, de mandamentos, de leis, de ordenamentos, de ordenanças. Aqui não, aqui é a aliança, que é uma expressão muito mais ampla, não é? Muito mais abrangente. Aqui não temos mandamentos, aqui não temos leis, aqui temos Abraão crendo no Senhor, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Eu vou ser o Deus de vocês, em contrapartida vocês vão guardar a minha aliança. O pacto que nós estamos estabelecendo agora. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão me ter como o único Deus. Guardar minha aliança. Muito bem, então agora vamos à instituição que é, digamos assim, a porta de entrada do judaísmo para os homens até os dias de hoje. E parece que será assim por todo sempre. O judaísmo é hoje, não obstante as suas diferentes ramificações, ele pode ser sintetizado em poucas palavras: Torá, sábado, circuncisão. Torá, sábado e circuncisão. Se é que podemos resumir o judaísmo aglutinando todas as ramificações. Qualquer ramificação do judaísmo hoje tem nessas três palavras algo verdadeiramente indiscutível. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for da tua raça. Por que não mulher, Dom José? A explicação já foi dada. A mulher não é que ela era desconsiderada, como as crianças não eram desconsideradas, mas o lugar que eles ocupavam na sociedade patriarcal daquele tempo era um lugar secundário. Então, o sinal de pertença de uma garota, de uma criança, menina, não é? De uma bebê, de uma criança, menina, de uma adolescente, de uma menina moça, de uma mulher prometida em casamento, de uma mulher casada, sem dúvida alguma ela pertencia ao povo de Deus, mas enquanto filha de alguém do sexo masculino, enquanto noiva de alguém do sexo masculino, prometida em casamento, como foi Nossa Senhora, mas ainda morando na casa dos pais, e enquanto esposa de um homem. Essa era a visão patriarcal do tempo de Abraão. Por isso, o sinal de pertença delas já era esse, mas do homem tinha que ser a circuncisão, que consistia em cortar o
prepúcio. Como era feito esse corte? Era feito com gilete. Naquele tempo não tinha gilete. Era feito com o quê? Com uma faca de pedra, bem afiada. Certamente era uma dor lancinante, dor que nosso Senhor Jesus Cristo sentiu. Êxodo, capítulo 4, versículo 25. Séfora tomou então uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e atirou aos pés de Moisés, dizendo: Tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. Séfora havia dito esposo de sangue por causa da circuncisão. Muito bem. Então, era uma pedra afiada. Dom José, mas tinha asepsia, a pedra tinha bactéria, tinha isso, podia causar alguma infecção? Não posso responder, não tenho dados na Escritura para afirmar ou negar isto. O fato é que era feito assim, de forma muito primitiva, de forma muito rudimentar. Vamos, por favor, ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 21, a circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Completados, que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Era o costume da época. São Paulo diz, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu a toda a lei dos judeus, a começar pela circuncisão. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ter chorado muito, acredito, como toda criança judaica, porque deve ser uma dor tremenda, A operação hoje chamada de fimose é o que, no caso dos garotos que têm alguma dificuldade para fazer xixi, digamos assim, a pele que cola na cabeça do pênis, não seria propriamente uma circuncisão, mas lembra alguma coisa, lembra este rito. O rito é bastante simples: abrir a cabecinha, a glande, e cortar o prepúcio. Isso é a circuncisão. Muito bem, avancemos. Todo homem, portanto, filhos e também escravo. Todo que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer e que não for da tua raça. Ora, se compra, é propriedade dele. Se é propriedade dele e é do sexo masculino, está incluído também na lei da circuncisão. Seria até uma forma de identificar, em caso de fuga, em caso de roubo: não, esse escravo é meu, e eu tenho uma prova, eu o circuncidei. Então, vamos olhar se é o caso, se fosse o caso, esse daí é meu. Circuncidar-se-á tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. Pronto. Aqui está o motivo pelo qual a circuncisão era feita. Qualquer pessoa circuncidada até o fim da vida, toda vez que for fazer xixi, se lembra: eu pertenço a um povo com quem o único Deus estabeleceu uma aliança perpétua. Esse é o sinal, digamos assim, visível, físico, da pertença do macho ao povo da antiga aliança, ao povo da aliança perpétua. Está claro?
o varão incircunciso, ou seja, o não circuncidado, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Daí a obrigação de circuncidá-lo logo com 8 anos de idade, 8 dias de nascido. Mas aqueles outros que passaram a pertencer ao povo, tinham que fazer a circuncisão. Então imaginemos um pagão, um jebuseu, um eteu, um gergeseu, etc., que quisesse casar com uma judia. Primeiro você se circuncisa, depois você casa com ela. Você não pode, como incircunciso, casar com uma judia. Isso é impensável. Agora, você pode se tornar judeu, até os dias de hoje, né? Como vocês sabem. Se uma pessoa quiser se tornar judeu, homem, tem que se submeter a isso. Aliás, Ismael, filho de Abraão, vai ser circuncidado, se não me engano, com 13 anos de idade. Vamos, por favor, versículo 25. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi igualmente, ou seja, circuncidado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, foi circuncidado com 13 anos de idade. Então, depois de Abraão, o grande patriarca dos islâmicos foi circuncidado. Claro que os muçulmanos não se circuncidam, porque eles não observam essa legislação dos judeus. Isso é uma coisa tipicamente judaica. Mas, porque Ismael é filho de Abraão com Agar, estava sob a tutela de Abraão. Abraão circuncidou todo mundo. Bem, isso no versículo 25. Voltemos um pouco então, O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado do seu povo por ter violado minha aliança. E eram muitas as possibilidades de uma pessoa do sexo masculino, ainda não circuncidada, de fazer parte do judaísmo. O que o batismo é para nós, homens e mulheres que entram na igreja à porta dos sacramentos, a circuncisão era e ainda é para os homens no judaísmo, certo? Então, compra-se um escravo, ou uma pessoa quer se casar com uma judia, apresenta-se, faz-se o rito de iniciação do judaísmo, circuncida-se a pessoa, e ela, já circuncidada, depois de ler a Torá, de fazer a profissão de fé judaica, passa a pertencer ao judaísmo. Aos poucos, essa instituição precisou, digamos assim, de um aprimoramento, porque muitas pessoas levavam, como ainda levam a sério no judaísmo, a circuncisão visível, física, externa, e descuidavam, no tempo de Abraão e nos tempos posteriores, do verdadeiro sentido da circuncisão, que aqui no capítulo 17, vem acompanhado com aliança. É circuncisão com aliança, não é somente o rito externo de cortar o prepúcio. Vocês vão ser o meu povo, me obedeçam, guardem a minha aliança. E aí foi nascendo em Israel, foi se consolidando em Israel, a ideia de uma circuncisão do coração, de uma circuncisão espiritual. Isto é, essa circuncisão externa que você ostenta no seu órgão sexual, no seu pênis, se ela não vier acompanhada de uma circuncisão interior, não tem muito sentido. Vamos, por favor, ao livro do Levítico, capítulo 26, versículo 41. E por isso eu também lhes resisti e os levei para a terra de seus inimigos. Se então humilharem o seu coração incircunciso
e sofrerem a pena de sua iniquidade, eu me lembrarei de minha aliança, etc, etc. Coração incircunciso. Agora não é apenas pênis, não é apenas o órgão genital. O que é o coração incircunciso? O coração afastado de Deus, o coração que não tem nenhum vínculo com Deus, o coração em quem não habita Deus, o coração que não teme a Deus. Pule agora para Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Eu pediria que vocês gravassem na versão eletrônica, bote uma cor bem chamativa, uma cor amarela. Como toda instituição, com o passar do tempo, corre-se o risco em qualquer religião de virar uma coisa puramente externa, um sinal exterior sem nenhuma repercussão na vida. Nesse caso, a circuncisão do prepúcio, o corte do prepúcio, sem a conversão do coração, provoca esse protesto do próprio Deus. Deuteronômio 10, 16. Cortai, pois, o prepúcio de vosso coração e cessai de endurecer vossa cerviz. Cerviz é cabeça, a cabeça aqui, vossa testa, vosso quengo, cabeça dura, cabeça de pedra. Então, circuncidar o prepúcio, cortar o prepúcio do coração. Capítulo 30, versículo 6, ainda de Deuteronômio. O Senhor teu Deus circuncidar-te-á o coração e o de tua descendência, para que ames o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que possas viver. Circuncidar o coração. Aqui, lógico que é um eufemismo, não pode ser interpretado ao pé da letra. Pule agora para Jeremias capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos em honra do Senhor, tirai os prepúcios de vossos corações, para que meu furor não se converta em fogo, e não vos consuma sem que ninguém possa extingui-lo, por causa da perversidade de vossos atos. De novo, a ideia da circuncisão do coração. Capítulo 9, ainda Jeremias, capítulo 9, versículo 25, Egito, Judá e Edom, os filhos de Amon e Moabe, e todos os habitantes do deserto que rapam os cabelos das fontes, porquanto todas as nações são incircuncisas, tais como todos os da casa de Israel são incircuncisos de coração. Repare que tragicidade, repare que tragédia. Todos os filhos de Israel, ou seja, todos os circuncidados no prepúcio, me são infiéis, me são desobedientes. Que lamento, né? Que dor. Ou seja, o prepúcio cortado perdeu o significado na prática. É algo puramente externo, não tem nenhuma repercussão no coração. E finalmente, Ezequiel 44, versículo 7. Ezequiel 44, versículo 7. Quando fazieis a oferenda do meu pão, da gordura e do sangue, e introduzistes no meu santuário para profaná-lo, estrangeiros, cujo coração não é menos incircunciso que a carne, violastes dessa forma a minha aliança com todas as vossas abominações. Então, esses versículos foram importantes para a gente ver uma outra instituição análoga, que acaba se tornando mais importante para Deus. Quer dizer, a intenção foi boa, isto é, eu quero a circuncisão, agora por favor guardem a minha aliança. Com o passar do tempo, todo mundo circuncidado, mas o coração longe de Deus. Então, entre os profetas nasce essa ideia da circuncisão do coração. E para concluir, Isaac, se Ismael foi circuncidado com 13 anos de idade, vamos ver Isaac quando ele foi circuncidado. Volte a Gênesis, capítulo 17, capítulo 21, versículo 4. Capítulo 21, versículo 4. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou como Deus lhe tinha ordenado. Bem,
Já estamos a 55 minutos do início, vamos parar por aqui. No próximo sábado, caríssimo telespectador, damos continuidade a esse importantíssimo capítulo 17, com a mudança de nome de Sarai para Sara. Boa noite.